Olá, amigos. Boa noite. Bem-vindo a mais um Estudando com Joana de Ângeles, série ou fala, estudo, reflexão promovido pela nossa casa, MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Vocês devem ter visto que nas 2 primeiras semanas a Alzira Leal estava paisana. Agora ela é voluntária do MAP. É uma alegria muito grande ter você como voluntária dessa casa. E vamos continuar explorando um pouquinho o saber e o conhecimento dela. Alzira, quer falar primeiro? Boa noite. Sua primeira palavra como voluntária do MAP. Tá certo. Boa noite. É um prazer estar aqui, né, de novo, podendo esclarecer ou falar algumas coisas, porque é aquilo, né? A gente nunca sabe tudo. Então, é só transformar em miúdos conceitos de Jung, porque eu confesso que até hoje tem coisas que ainda é difícil. A obra dele é imensa, né? E aceitei o convite do MAP. Fiquei muito honrada, né? Minha gratidão eterna pelo convite, pelo trabalho maravilhoso que é realizado a nível espiritual e social. É muito importante esse casamento, né? E estou aqui mais uma vez a convite da Miriam, que ainda temos coisas a falar, né, Miriam? Tem muita coisa, Tem muita coisa. E detalhe, né? Porque a gente começa a falar de uma coisa, aí puxa outra, e, quer dizer, ainda estamos no início aqui do livro do Gratidão da Joana. Isso, Psicologia da Gratidão. Aí, Miriam, posso explicar o que é a cebola, né? Que eu falei que não deu tempo de só falar. Um instantinho. Que ela falou aqui que tem muita coisa ainda para se falar. Temos muitas encarnações ainda para viver, né? Então, gente, não tem nada ensaiado, é tudo como vem. Acreditamos piamente que nós somos dirigidos pelo mundo espiritual. Joana de Ângeles certamente está nos ajudando aqui, e as coisas simplesmente elas acontecem como elas são na vida. A Alzira costuma muito falar na cebola, é um exemplo que ela dá sempre, já assisti várias falas dela, e ela gosta da cebola. E é um exemplo muito bom. Simbólico, então, vamos começar pela cebola. A cebola, eu costumo sempre falar para os meus clientes, principalmente assim, quando vão a primeira vez, que é como se fôssemos a cebola, né? Você inicia um processo psicoterápico e é a busca do autoconhecimento, né? Então, a cebola tem várias camadas, né? Quem conhece uma cebola sabe que a gente vai descascando, tem várias camadas. Assim somos nós, temos várias camadas. Ao iniciar um processo psicoterápico, vai o quê? Trabalhando e vai vindo as que estão em cima. E o quanto cada um quer mergulhar na cebola, né, Miriam? É de cada um. Tá? E outra coisa que eu também digo é que, e acredito nisso, é que é o tempo de cada um. Não existe um tempo, é isso e pronto. E às vezes vem uma pessoa com a mesma queixa, né, de uma outra e completamente diferente o caminhar do processo terapêutico. Então, não tenho pressa, vou no tempo porque a gente precisa se fortalecer, porque esses conteúdos que estão mais embaixo são os que geram dor, os mais profundos, e precisamos estar fortalecidos para vivenciar. Eu tenho a minha pós-graduação em Psicologia Analítica, né, de Jung, mas a minha formação, na minha graduação, eu escolhi o existencial humanismo, que é baseado nos filósofos existenciais humanistas. E os existencialistas, eles dizem o seguinte: a gente, para se libertar da dor, a gente precisa vivenciar essa dor. Então,
para isso nós temos que estar fortalecidos, né? Senão a gente não aguenta, ou a gente não teria reprimido, né? Daí são as nossas reencarnações, uma coisa de cada vez. Cada vez que a gente encarna e reencarna, ninguém reencarna e resolve todas as suas pendências das vidas passadas. É uma coisa de cada vez, né? É a mesma coisa. Eu acredito assim, a gente nasce com uma questão a ser trabalhada, né? Às vezes conseguimos, às vezes ficamos na pendência de alguma coisa, mas vamos fazendo o nosso melhor. E aí entra aquilo que a gente estava conversando, né, Miriam? Ninguém é santo, não. Ninguém precisa resolver tudo de uma vez. É sempre no nosso tempo e naquilo que a gente consegue. Porque... Você falando nisso, eu lembrei da música, né? Ando devagar porque já tive pressa. Hoje sou feliz, quem sabe, só tenho a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. E estamos aqui para aprender. E lembrando aqui da sua cebola, todo mundo sabe o que acontece quando corta a cebola, né? Chora. Dói. Então, e a gente trouxe aqui, vou até pedir já licença aqui, a monografia da Alzira na pós-graduação, na psicologia junguiana. Ela escolheu o tema, cadê o título? Fala. Seria o diabo a sombra de Deus ou do ser humano? Na primeira semana ela abordou aqui a questão da sombra, né? Que é aquela nossa parte desconhecida, escura, o porão, aquilo que a gente não quer, não consegue, não pode ver, até a hora que... Mas ninguém muda aquilo que não conhece, a gente não pode mudar o outro, a gente tem que mudar a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo, 500 anos, mais de 500 anos, né? Que já estava lá no pórtico de Apolo, que é bem anterior a Sócrates. E é essa... Toda a obra assim, de Joana de Ângeles fala nisso, no autoconhecimento. Não tem outro caminho. O caminho é a gente se olhar, se conhecer, se aceitar tal qual é, o que não acontece, porque nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, vamos aceitando e trabalhando algumas partes, vão ficando outras, e segue a vida. O si mesmo, Alzira. O que é isso, né? A gente já falou da sombra, vamos ver se der tempo hoje, ainda o ego e o self. Mas Jesus disse assim, ama o teu próximo como a si mesmo. O que será que ele quis dizer com esse si mesmo? Quando Jesus diz ama como a si mesmo, como eu vou amar o que eu não conheço, o desconhecido? Acho que Jesus não quis dizer apenas alguma coisa superficial. Certamente, ele disse muito mais que isso, tanto que mais de 2000 anos nós estamos aqui ainda pensando. E o si mesmo? O si mesmo representa no tudo, né? Como depois ele fala e começa a chamar de self, Jung. Que é o quê? Aí vamos falar um pouquinho do ego, vai entrar tudo, né? Porque nós não somos assim uma camada, né? Nós somos compostos, nós somos um todo. Isso. Antes de nascermos, né, de reencarnarmos, nós estamos lá no todo, naquele inconsciente geral, né? E que ele denominou, foi Newman que denominou, que é a fase do Uroboros, que na mitologia, é a serpente pegando a cauda. Quer dizer, vocês veem que faz um círculo, né? Que seria o macro, o todo, o tudo. Então, nós estamos ali antes de reencarnarmos. Ali não tem divisão. O espírito, né? O espírito. Então, ao nascermos, nós estamos diante do ego, que inicialmente é junto com o self. Por isso que a Joana fala o eixo ego-self. À medida que vamos nos desenvolvendo,
vai ocorrendo a separação do ego com o self. Como assim? Nasceu, tá junto, é uma coisa só, né? Aí vai separando, porque o ego, ele é o centro organizador da consciência. Quando nós adquirimos a consciência, e é isso, é do hominal, né? Que ganha consciência e fica... Passado já os estágios anteriores, exatamente, começa... porque ganha consciência. Então, ao nascermos, ao reencarnarmos, a gente vem com o ego. E aí, tá junto. Por isso que no início é como se fosse uma coisa só, que chama de inflado. Tem o ego inflado, porque é como se fosse Deus, né? Tá junto ali, ainda tá naquela vibração, pode chamar assim mesmo? Pode chamar assim, naquela vibração do todo. E aí a criança vai crescendo, é como se fosse assim, o self e o ego junto. Então vai havendo a separação, né? Aqueles dois círculos vão se separando, se distanciando. E isso vai ocorrendo durante o desenvolvimento da criança. Aí o que Jung diz, né? Que a gente tem o self, que é o imago Dei. Então a gente tem o ego. A imagem de Deus, né? Isso. Tem o self, o ego, né? Que é a nossa consciência. E a partir daí entra os opostos, né? Que a gente falou numa das, né? Foi na primeira semana que você veio. Isso, dos opostos, do dia, da noite, de tudo tem a dualidade. Tudo aqui tem a dualidade. Porque nós estamos o quê? Na Terra, mas somos espíritos, né? Então, existe essa conexão. Tem um simbolismo da imagem do homem, que ele está em pé assim, né? E com as pernas abertas, fincadas no solo, e as mãos voltadas para o alto. Então, nós temos essa conexão, né? E fala. Deixa eu acrescentar só aqui o que está na psicologia da gratidão. Joana diz assim: buscando a perfeita identidade na fusão equilibrada do eixo ego-self, dá-se conta que viver é experienciar gratidão por tudo quanto lhe sucede e tem oportunidade de vivenciar. Tudo é sempre, e está tudo junto, né? A gente vai evoluindo pouco a pouco. Pois é. Então, no início, né, o ego em perfeita comunhão com a divindade, naquele estado de plenitude. Tudo é maravilhoso. O embrião se encontra ainda na vida intrauterina, tá lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para falar. Ela diz assim também, né? O self maturo sofre efeito do ego dominador, atribui-se méritos que não possui, acreditando-se credor de todas as benesses que lhe são concedidas, sempre anelando, desejando por mais recursos que, lamentavelmente, não o planificam, né? A gente vai buscando isso e vai aos poucos para chegar lá. Porque a partir do momento em que você vai se desenvolvendo, esse ego, né? Você vai experienciando o mundo, você vai tendo as experiências. Desde que a gente está sendo gerado, né? A gente recebe as impressões do mundo e depois também a gente está nesse mundo. E aí... Está tudo gravadinho lá no perispírito, né? Tudo fica lá. A gente não perde nada. Não. Não perde nada de bom nem de ruim, né? Por isso é que a Joana fala muito desse eixo ego-self, que é o ego, é onde está todas as nossas mazelas, vamos dizer assim. Tudo que a gente precisa trabalhar, né? E temos, né, às vezes também, de ouvirmos a nossa intuição. Jung fala muito da importância da gente, às vezes, ter aquele momento do ócio, para a gente ter a criatividade, para a gente liberar e receber o que a gente está
precisando. Nem sempre aquilo que a gente quer é. Né? E quanto mais... Sempre mudança, né? Sempre impermanente. Exato. E quando... Joana diz aqui que o ego é produção do estado de consciência, portanto, transitório, impermanente. Sim, é transitório, impermanente, por quê? Porque nós estamos nesse desenvolvimento, nessa caminhada, durante toda a nossa existência. Desde que estamos lá, que somos gerados, até desencarnarmos e voltarmos de novo para casa, fazer a avaliação da prova que a gente fez aqui, estudar mais um pouco, ter aquele papo com o mentor. E aí, como é que foi? Você fez tudo que você tinha combinado? Não, tem coisa que não deu, tem coisas que deu. E preparar mais uma reencarnação. É um processo dinâmico. E nós, lembrando, né, a gente estava falando, nós ainda estamos no segundo estágio, gente. É muito pouco que a gente viveu até agora, né? Nós temos a infinitude diante de nós. Eu passei o olho aqui e vi uma coisa legal que acho que é legal falar. A separação entre o ego e si mesmo ocorre progressivamente, né? Devido ao ego ser formado, primeiramente pela percepção geral do próprio corpo, em seguida pelos registros da memória. Registro esses que, segundo Jung, o ser humano possui e conserva de épocas passadas com grande acúmulo de recordações. É o que a gente falou, né? Que está tudo isso gravadinho ali no perispírito. Por exemplo, quando algumas vezes surgem imagens de alguma situação que está sendo vivenciada, mas já parece ter ocorrido outras vezes, ou alguém que a gente conhece. Déjà vu? Os déjà vu? Isso. Tudo é novo, né? Sempre. A gente traz tudo, mas vai tirando as cascas da cebola a cada dia, a cada situação. E a gente vê as coisas conforme a lente que a gente tem, né? Que é da nossa consciência, né? A sombra que a gente estava falando, que é o contrapartida, né? O outro lado, é o contraponto compensatório da consciência do ego. Por quê? Porque é a consciência que o indivíduo tem de si mesmo. Não são regras, não são nada do que o outro pensa, nada. Somos nós mesmos, a nossa consciência, que a gente acha que aquilo não é, que aquilo tá, e vai para a sombra, entendeu? O que a gente gosta, a gente incorpora. O Sim. que a gente não gosta, o que a gente rejeita, vai para a sombra. E aí vem a sombra e o porquê do título da monografia, né? Porque e aí a gente se assombra, o que é bom, né? É de Deus, o que é mal é do diabo. Então a gente precisa ser bom, porque isso a gente traz no inconsciente coletivo lá, né, Miriam? Que não foi o que Jesus disse, né? Não. E Jesus, quando ele diz, ao seu dia basta o seu próprio mal, não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu próprio mal. Jesus falava sempre em parábolas, numa linguagem alegórica, né? Não é alegórica, é... Simbólica? Simbólica, né? Porque senão a gente vê... Ontem estava vendo o Evangelho segundo o Espiritismo, a estranha moral, em que Jesus diz que não veio trazer a paz ao mundo. Quando em João, Jesus diz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz... A gente, às vezes, pega as coisas no seu sentido literal e aí não dá para entender. É preciso ver e ouvir com o coração, com a alma. Tudo que a gente vê com os olhos transitórios, né? Com os olhos do ego, do eu, buscando no mundo material denso ainda, como o nosso, o prazer. A nossa cultura ainda está muito assim. Tudo que nós estamos vendo acontecer no mundo hoje... Essa transição que está sendo extremamente dura, mas necessária, né? E às vezes a gente se pergunta, mas como é que pode? Aí a gente vê quando Jesus fala da semente, do plantio, estamos colhendo o que nós plantamos. E muitas coisas nós não queremos, não conseguimos ainda ver. Mas chegou a hora, isso também está lá na Gênese, está no Céu e Inferno também, em Obras Póstumas,
Chegou a hora de separar o joio do trigo. E eu só mudo o que eu conheço. Se eu não me conheço, lamento, mas não dá para mudar. A gente atribui tudo ao outro. Quando, a Alzira até já falou, não sei se semana passada ou retrasada, na projeção, né, Alzira? Foi passada. Que a gente vê todos os defeitos do outro, mas não vê os próprios. E aí a gente não muda. Deixa eu só... Pode corrigir à vontade. Não vou corrigir, não. Só vou complementar na parte psicológica o que você falou para ficar assim bem claro que a importância do autoconhecimento, porque a gente percebe o outro e o mundo de acordo com o nosso mundo interno, né? Então, se temos N questões aqui, é assim que a gente vai perceber. Então, muitas vezes a pessoa fala uma alho, tu entende bugalho. Por quê? É assim que você está vendo. Aquela pessoa é assim, assado. O outro vai dizer, nossa, mas eu não vejo isso. Porque é de acordo com a nossa percepção, que é de acordo com o mundo interno. E aí, à medida que a gente vai buscando o autoconhecimento, a nossa percepção vai mudando e a nossa consciência vai ampliando, né? Então, a importância desse autoconhecimento, dessa busca, é isso aí que a Miriam falou. A gente coloca no outro, a gente espera que o outro, mas se nós não olharmos, né, e não buscarmos o que está gerando tudo isso, a gente não consegue ir modificando, né, Miriam? É isso aí. E quantas vezes, né, a gente cria no nosso mundo mental, no nosso mundo, né, nas nossas fantasias, o fulano diz, eu não posso ir aí hoje. Só disse isso, eu não posso ir aí hoje. Melhor dizendo, tem um dito antigo, tão antigo que era no tempo do telegrama, que o pai recebe, na época, telegrama, agora é o WhatsApp. O WhatsApp do filho, sem ser de voz, texto escrito, papai mande dinheiro. O pai lê aquilo, só diz para a mulher dele, pode uma coisa dessa, olha o que teu filho fez, papai mande dinheiro. Ela pega, olha, não, bem, ele aqui está dizendo, papai, mande dinheiro. A frase foi uma só. E pode não ter sido nenhuma das duas. Exatamente. Que cada um vai ver como se vê. Exato. Que é o que eu falei há pouco, né? Da consciência que o indivíduo tem de si mesmo. E aí entra as projeções, né? É muito complicado, gente, é muito complicado. E é importante a gente estar atento a isso, porque às vezes a gente fica pensando assim, não, tem que ser uma grande mudança, uma grande coisa, uma coisa... Não, é nas pequenas coisas que a gente vai conseguir essa transformação. É nos pequenos reconhecimentos diários, são os acontecimentos de todo dia, do dia a dia, do acordar, como é que eu acordo hoje, o que eu acordo pensando, como é que eu me levanto da cama, qual é a minha disposição. Tem dias que a gente diz, eu já acordei com o pé esquerdo, tem dias que acorda com o pé direito. Por que eu estou assim? O que isso me diz? E além do que isso me diz, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, todos esses nossos atos egóicos, tanta maledicência, tanta coisa, a gente se perguntar, para que isso me serve hoje? A que isso me serve? Porque eu vou passar isso para o mundo. Como a Alzira falou, né, da história do salto que o Rossandro Klinger aqui conta, que pisou no pé, o cara não fala nada, não diz, por favor, senhora, meu pé, dá licença. Não, ele aguenta, depois sai descontando em todo mundo. Aí você vai passar pela pessoa assim, que bicho mordeu ele? E a gente faz isso, e isso e outras coisas, sem ao menos se dar conta. E se eu não me dou conta, não vou mudar. É verdade. A gente tem que parar e pensar. Eu digo, Miriam, que é como se fosse... A nossa mente fosse um computador. Então, que a gente já programou assim. Então, tem os comportamentos que são os condicionados, né? E aí, quando a gente resolve mudar... Às vezes a pessoa, tem cliente que fala, poxa, aconteceu de novo.
Gente, não se preocupa, porque se está programado assim, ele ainda vai agir assim um tempo. E à medida em que a gente vai insistindo, né, Miriam? A gente vai reprogramando até que aquilo ali não vai mais acontecer. Apesar que eu digo que às vezes converso assim, né? Aquela papo, né, que a gente tem. E eu digo, pensaram que ia me pegar, né? Me pegar, porque a gente tem isso para estar entranhado, né? E as experiências, as vivências, são elas que nos fazem evoluir, né? Como espírito, como ser humano. Porque são aprendizagens, né, Miriam? E eu gosto muito de livrinho aberto ao acaso. E aqui, Vida Feliz, de Joana de Ângeles, não sei porque que eu trouxe, mas abri aqui e diz assim: todos sofrem enquanto estão no mundo. A dor é um método eficiente para a renovação. Quando falecem os benefícios do amor não vivido. Diante dessa fatalidade inevitável que o espírito enfrenta, nos mais variados matizes, cumpre-lhe recebê-la com dignidade e confiança. O que hoje se apresenta atormentadamente, ameaçador, amanhã se converte em paz. A doença física ou mental, a aflição econômica ou moral, passam deixando os resultados conforme o grau de elevação pessoal através do qual foram recebidas. Não te consideres, pois, infeliz quando sofrendo. Retira os benefícios da injunção expositiva e segue adiante encorajado. Faz parte. É um processo, sempre faz parte. Sim. A única coisa que não muda é a mudança. Porque enquanto a gente não aceita, a gente sofre, a gente luta contra aquela energia, a gente desgasta aquela energia, né? Luta contra os moinhos de vento, feito um Don Quixote, a gente sofre, né? Quando a gente aceita aquilo ali, é como uma deficiência. Quantas vezes a gente, né, não aceita aquela deficiência, a gente sofre. A partir do momento que a gente aceita, tudo muda. E aí entra a questão da gratidão. Se a gente tiver gratidão a Deus, sabendo que tudo que Ele faz é para o nosso bem, embora a gente não compreenda, talvez até a maioria das vezes, como é que a gente pode olhar para o que está acontecendo no mundo? Mal saiu de uma pandemia que ainda não acabou, a gente já está vivendo uma guerra de proporções inimagináveis. Isso é bom. Aos nossos olhos do aqui e agora, isso é péssimo. Lei de destruição, lei do progresso, lei de sociedade, lei de causa e efeito, todas as leis divinas. Nós só vemos isso. Só o que está acontecendo aos nossos olhos físicos. Vai acabar mesmo. Mas, a Alzira está me lembrando aqui que essa encarnação, que o nosso tempo está acabando. E nós continuamos na semana que vem, passar para a Alzira, para suas considerações de hoje. Eu agradeço mais uma vez de estar aqui, obrigada, e espero voltar outras vezes, né? Já está confirmado para a próxima semana. Já estava confirmadíssimo. Então, até lá, namastê, uma boa noite. Próxima semana a gente volta. Ou dando continuidade a esse assunto ou a outro assunto, conforme as coisas vão acontecendo. Uma das causas da ansiedade, né, Alzira, é o querer ter controle de tudo, né? E a gente não tem controle. A gente pode controlar o tempo aqui que está acabando. Mas só que esse tempo está acabando, ele não vai acabar nem mais rápido, nem mais devagar, só porque eu quero, né? Então, vai ser aquilo que for melhor para todos nós, com certeza guiados pela espiritualidade maior. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença, pela sua força energética, e vamos estar juntos semana que vem. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.